Crianças, família, vamos dar continuidade ao assunto de história hoje. Nesse vídeo nós iremos ver e explicar melhor a página 17. Contando os séculos. Aqui é um pouquinho, tipo matemática. Preste bastante atenção, que se a gente quiser saber determinado ano, em qual século pertencia, a gente precisa prestar bastante atenção para você saber o século que você nasceu, o século que nasceu a sua mãe e o seu pai. Vamos lá. Contando os séculos. As viagens marítimas que desbravaram mares inexplorados e encontraram locais até então desconhecidos pelos europeus, ficaram conhecidos como grandes navegações. Olha só, criança, então no outro vídeo a gente viu, que eles faziam grandes viagens, não sabia para onde chegar, nem onde estava, tudo atrás de riqueza. Então, essas grandes viagens que eles fizeram, foi no século XV e foi chamada de grandes navegações. Essas expedições iniciaram-se por volta de 1410, ou seja, no século XV. Mas como podemos descobrir a qual século pertence um determinado ano? Primeiro é importante lembrar que um século, viu, criança? Então, um século corresponde a 100 anos. Quando for 100 anos, então é um século. Então, se começamos no ano 1, depois de Jesus Cristo, nascimento de Jesus Cristo foi no ano 1. Então, quando chegou no ano 100, correspondeu um século, tá bom? Então, o ano 100 é um século. Então, já sabemos que um século equivale a 100 anos. Dessa forma, o primeiro século vai do ano 1 ao ano 100. Você pode usar as duas regras para descobrir a qual século um ano pertence. Acompanhe os esquemas. Olha só, nesses primeiros azulzinhos, verdinhos, ele tem uma regra. E já desse outro lado, o roxo tem outra regra. Esse dos primeiros, diz assim que é para os anos que terminam, que forem iguais ao número 0. Por exemplo, se os dois últimos algarismos do ano forem igual a 0, a gente exclui os dois zeros, ano 100. Está aí riscado os dois zeros, então ficou o século 1. Ano 1600, risca os dois zeros, corresponde ao século 16. O ano 2000, retira os dois zeros, ficou o século 20. Então, deu para vocês entenderem, se o ano termina com 0, se os últimos algarismos do ano forem iguais a 0, então eu retiro 2 zeros. O que restou, já é o século. Vamos para esse outro lado. Se os dois últimos algarismos do ano não forem igual a 0, se terminar com 2, com 3, até com 9, ele não termina com 0. O que é que nós iremos fazer? Excluir os dois últimos algarismos e adicionar 1 ao número que restou. Por exemplo, o ano 539, excluir o 39, então restou 5, então é 5 mais 1. Então, pertence ao ano 6. Ano 1801,
exclui o 01, que exclui os dois últimos números, adiciona mais um. Então, ficou 18. Então, adicionado mais um é o século XIX. Agora, né, é com vocês. Vocês vão calcular o século de cada ano aí, ó. O ano 71, 2005, 1453, 313 e 800. Aí vamos para a segunda questão. Em qual ano você nasceu? Você vai colocar o ano do seu nascimento. E depois vocês irão colocar o século. Então, é duas respostas. Em qual ano você nasceu? Vocês colocam um ano. Aí vocês vão calcular o século que vocês nasceram. Lembrando da regrinha. Se ele terminar com 0, exclui os dois zeros, o século é o número que ficou. Se ele não terminar com 0, terminar de números de 1 a 9, exclui os dois últimos números e adiciona mais um. Ok? Em que século tiveram início as viagens conhecidas como as grandes navegações? Lá em cima no texto, né, da página 17, vem dizendo qual foi o século que iniciou as grandes navegações. Então, bom estudo para todos e quero fotos da atividade no